Olá a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a redação, especificamente a redação do Colune. Bom, a redação do Colune, diferente da redação do Enem, que a gente tem mudanças no tema, mas a mesma estrutura já há alguns anos, a redação do Colune, ela sofre mudanças ano a ano. Bom, que tipo de mudanças são essas? Mudanças relacionadas ao gênero textual. Então, em alguns anos, eu tenho gêneros dissertativos e argumentativos, né? Eu tenho um artigo de opinião, ou ainda eu tenho um gênero mais narrativo, como uma crônica, por exemplo. E qual que é a habilidade, né? O que eu preciso para uma boa redação no Colune? Além de conhecer um pouco as características desses gêneros, as suas funções sociais, né? Para que eles servem, a que necessidades atendem, é necessário praticar. Não adianta conhecer gêneros textuais, ler vários gêneros, né, identificar argumentos e não praticar a habilidade da escrita, né? A escrita ela é construída desde quando adquirimos esta competência, né, lá no ensino infantil, no ensino fundamental, desde as primeiras letras até o ensino superior. A nossa escrita vai evoluindo à medida que praticamos, à medida que lemos e ainda à medida que conhecemos um pouco mais a gramática, conhecemos um pouco mais a língua portuguesa. Então, é um trabalho que funciona de maneira paralela. E a redação do Colune quer exatamente essa habilidade de você, candidato, que você demonstre que conhece os gêneros textuais, suas características e que sabe utilizá-los ali de acordo com a proposta. Essa proposta, que muitas vezes, não é sempre, relaciona-se com a obra literária, né? É importante perceber ali e estabelecer relações entre os temas trabalhados, os temas abordados no livro e a redação. O que escrever ali, né? Estabelecer aquele link com o tema. Então, se o livro trata de violência entre jovens, por que não fazer produzir artigos que tratem desse assunto, cartas argumentativas, crônicas, dentre outros gêneros? Bom, e como se preparar para a redação do Colune? Diferente da redação do Enem, que a gente conhece a estrutura, né? A mesma estrutura, e escreve sobre ela, escreve várias vezes aquele mesmo gênero, no Colune não. A gente faz um estudo sobre tipos textuais e gêneros textuais, são coisas diferentes, e a partir desse estudo vamos produzindo alguns textos. Bom, e além disso, né, o que que nós precisamos virar? Além de bons conhecedores dos gêneros textuais, bons usuários da língua portuguesa, praticar hábitos de escrita eficazes. Então, o nosso curso preparatório de redação, ele funciona de maneira muito próxima e muito paralela ali com a aula de português. Por quê? Bom, se eu compreendo bem as normas da nossa gramática, se eu compreendo bem a língua portuguesa, eu vou aplicar muito bem esse conhecimento na hora da escrita. E é um curso teórico? Sim, é um curso teórico. Vamos falar sobre tipos textuais, vamos falar sobre gêneros textuais e suas características, e vamos trabalhar com algumas estratégias de escrita. Dentre elas, algumas dessas aí, sobre hábitos de escritores eficazes. Ao longo do nosso curso, nós vamos implementar aí cada um desses hábitos. Caso você já possua algum desses hábitos aí, vamos potencializá-los, né? A gente precisa pensar a disciplina de redação não como uma disciplina restrita ao processo seletivo, né? A gente tem a redação do Colune, a redação do Enem e de tantos outros vestibulares, mas na carreira acadêmica, no ensino superior, ao longo do ensino médio, várias habilidades escritas são desenvolvidas ali. Se você desenvolve bons hábitos de escrita, você vai potencializar o seu aprendizado e vai dominar cada vez mais e melhor a escrita. Então, vamos falar um pouquinho desses hábitos, né? O hábito de escrever
e revisar, né, o processo de edição textual, que é muito importante, pensar ali, né, sobre o meu interlocutor, nortear a nossa escrita tendo como base o interlocutor. Em algumas redações, em algumas propostas de redação, isso é considerado. A proposta de redação, ela estabelece, olha, você vai escrever para os seus pares, para os seus colegas da escola, você vai escrever para a comunidade escolar, para pais e outros professores. Então, perceber ali quem é o meu leitor e quais palavras vão alcançar de maneira mais eficiente o meu leitor. Explorar o poder das metáforas envolve um pouco de conhecimento semântico, né? Quando eu digo metáforas, eu não estou falando só da metáfora propriamente dita, mas das figuras de linguagem de modo geral, das comparações, dos paralelos, e aí envolvem várias habilidades relacionadas à argumentação. Pesquisar sobre o assunto, entender de assuntos diversos. Bom, esse conhecimento, ele é processual. Quanto mais você lê, quanto mais documentários ou filmes você conhece, mais conhecimento você adquire. Não é, né? Isso não, se você assiste apenas filmes de ação, talvez o seu conhecimento seja muito mais limitado do que aquele que assiste filmes de gêneros diversos, né? Que tratam aí de contextos históricos. Então, pesquisar muito sobre diversos assuntos, conhecer um pouco de tudo, né? Às vezes a gente é natural que fiquemos numa zona de conforto só daqueles assuntos que são da nossa preferência, mas é importante ler um pouquinho de tudo. Aprender com o que os outros escrevem. Bom, eu tenho um pedacinho do curso que eu falo que é o que não fazer. Bom, muitas vezes, quando você vê um texto com um problema, com algum desvio, você aprende com aquilo. Por quê? Por vezes, você já cometeu aquele erro e ninguém te corrigiu, ou então você não sabia que aquilo ali era de fato um erro, ou ainda você vê, nós comentamos e você não comete o erro. Escrever frases curtas e ler o texto em voz alta. Estratégias aí para uma boa fluência verbal. Então, esses são os hábitos que trabalharemos ao longo do curso. Bom, e vamos falar aí de um grande mito da escrita, que é a inspiração. Bom, em sala de aula, muitos alunos falam comigo, professora, hoje eu não estou inspirado a escrever. Bom, tem dia que a gente está mais desanimado mesmo. Nós somos seres humanos e o nosso humor tende aí a sofrer variações. Mas eu não posso ficar preso a essas variações de humor. Para isso, existem as técnicas. O bom escritor, o bom produtor de texto, ele domina técnicas eficientes e é dessa maneira que trabalharemos. Quando eu digo técnicas, eu não estou falando de modelos prontos, não. A técnica ela pode variar de estudante para estudante. Eu tenho a minha técnica que, por vezes, pode não servir para você. Mas, às vezes, um detalhe da minha técnica que você muda, que você faz de outro jeito, você vai se adequar ali, você vai adequar a sua técnica, melhor dizendo. Bom, e vamos lá, nós vamos trabalhar com esse eixo aqui, né? Preparação, escrita, revisão e edição. A preparação, ela funciona comigo. Nós vamos discutir o gênero, as características, vamos debater um pouquinho acerca do tema. A escrita é com vocês. E a revisão e a edição nós faremos juntos. Eu trago sempre alguns modelos de texto para que vocês percebam aspectos positivos e aspectos negativos e, havendo necessidade, a gente tem aquele momento individual para uma correção, para um comentário. Mas a produção de texto, a revisão e a edição de texto, ela funciona sempre de maneira proporcional à produção de cada estudante. Então, se você produz um texto por semana, você vai receber ali um feedback daquele texto sempre que você produzi-lo. Se você deixar para fazer de 15 em 15 dias, você vai receber com uma frequência menor.
Então, a preparação, ela é semanal, as aulas são semanais. Então, aproveite a oportunidade de uma aula semanal e organize um tempo, disponibilize um tempo para produções semanais. E, bom, como que vamos trabalhar nessa preparação? Primeiro, vamos conhecer as estruturas, né? Quais os possíveis gêneros e os possíveis tipos textuais que podem ser cobrados. Vamos aprender técnicas, vamos compreender ali o que extrair do tema, como desenvolver adequadamente o tema e vamos falar sobre algumas técnicas de escrita, né, para acabar com essa de inspiração. Vamos criar ferramentas técnicas, né, dominar técnicas para que a produção de texto ocorra de maneira mais eficiente. Bom, e por fim, né, vamos entender um pouquinho melhor esse curso de redação, como ele funciona. Bom, nós vamos começar falando sobre tipos textuais, que é diferente de gênero. Depois, para os gêneros textuais, vamos analisar textos. Essa análise de textos, né, o que fazer e principalmente o que não fazer, ela acontece em todas as aulas. Sempre tem um momento de o que não fazer, né? O que evitar no texto. Eu trago alguns exemplos, nunca, né, revela a autoria, alguns de maneira escaneada, alguns de maneira digitada, sempre preservando o anonimato dos alunos e as correções semanais. A gente tem a aula, ao final da aula vocês recebem uma proposta, no início eu dou algumas instruções. À medida que o curso vai se desenvolvendo, vocês vão caminhando aí sozinhos, eu vou dar cada vez menos orientações para que vocês extraiam do texto ali, extraiam da proposta o que de fato deve ser feito e vão enviar para mim essas redações. Eu vou dar o feedback individual, através do e-mail, e havendo necessidade, havendo muitas dúvidas sobre aquela correção, a gente pode marcar um horário para uma correção individual. E, de maneira geral, né, os comentários sobre o feedback sobre as redações também acontecem nas aulas semanais. Então, resumindo um pouquinho aí as aulas, o curso do Colune, teremos aulas semanais, teremos propostas de redação semanais, mas sempre contando com a participação de todos ao longo das aulas e aguardando aí a escrita de vocês, que também será um norteador ali da aula, né? Sempre tem um cronograma fechado dos gêneros, do que será estudado, esse cronograma está no site à disposição, mas também o desenvolvimento de vocês ao longo da aula é que vai me dizer se é necessário uma aula extra, se é necessário entrar em um aspecto específico que não está sendo muito bem desenvolvido no texto. Então, nós temos um cronograma, mas sempre há espaço para tirar dúvidas, sempre terá um tempinho para que esse curso de redação e esse domínio de técnicas de escrita seja cada vez mais eficiente. Então, aguardo vocês no nosso curso de redação, vai ser um prazer tê-los conosco. Até mais, gente!